À medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades da sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecida a outros o que assim fora revelado, delineando a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentando-a de tal maneira a lançar luz sobre a rápida aproximação da luta futura. Na persecução deste propósito, Ellen White esforçou-se para selecionar e recuperar factos da história da Igreja, de maneira a esboçar o desdobramento das grandes verdades probantes que em diferentes períodos foram dadas ao mundo, as quais suscitaram a ira de Satanás e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo, verdades que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram as suas vidas até à morte. Nestes relatos podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós, olhando-os à luz da Palavra de Deus e pela iluminação do seu Espírito, podemos ver o descoberto dos ardis do maligno e os perigos que deverão evitar os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor na sua vinda. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São factos que ninguém pode negar. Esta história apresentei de maneira breve de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo o facto sido condensado no menor espaço compatível com a sua devida compreensão, nos casos em que algum historiador agrupou os factos de tal modo a proporcionar em resumo uma visão abrangente do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores. As suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto as transcrições não terem sido feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque a sua declaração provê uma apresentação do assunto pronta e positiva, narrado a experiência e perspectivas do que levam avante a obra da reforma no nosso tempo, fez uso semelhante das suas obras publicadas. O objetivo não consiste tanto em apresentar novas verdades concernentemente às lutas dos tempos anteriores, como em acrescentar factos e princípios que têm estado relacionados com os acontecimentos vindouros. Contudo, encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vê-se que todos estes relatos do passado têm nova significação, e por meio deles projeta-se uma luz no futuro, iluminando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com perigo de todos os bens terrestres, a testificar da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo.